Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, a paz do Senhor. Juntos mais uma manhã para leitura e meditação. Leitura e meditação de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Deus, os chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Uma colheita, uma grande colheita, uma pregação com resultados. Aqui uma multidão que foi atraída por um mover, por um barulho. Sim, por um barulho não produzido pelo homem, não pela engenharia humana, pela articulação humana, mas pelo poder do Espírito Santo. Deus se move, o céu se rasga, Deus visita a terra, o Espírito Santo é derramado e capacita os seus servos, os seus apóstolos, os seus mensageiros. E Pedro, cheio do Espírito Santo, traz uma mensagem onde os corações são tocados. Não nos esqueçamos, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra a ponto de dividir. E aqui a palavra de Deus ministrada. E esses que ouviram, a palavra diz, compungiram-se em seu coração e perguntam a Pedro e aos demais irmãos e aos demais apóstolos: Que faremos, homens? Que faremos, varões irmãos? Corações compungidos, corações contritos, corações arrependidos, corações tocados que diante da situação perguntam: o que fazer? Qual a mudança? O que é que precisa ser feito? E a palavra é arrependimento. A palavra de ordem é arrependimento. Foi esta a mensagem do Batista. É esta mensagem que João Batista foi enviado a pregar. E na continuidade, no início do seu ministério terreno, Jesus também disse: É chegado a vós o reino dos céus. Por isso, arrependei-vos. Arrependimento. A mensagem não muda, a mensagem não mudou, porque o público também não mudou. O homem é o mesmo. O homem que se perdeu, o homem que se distanciou de Deus, que está longe do Senhor e precisa voltar. Mas precisa do toque do Espírito Santo. Precisa do convencimento do Espírito Santo. O Espírito precisa agir nas nossas vidas. Senão, seguiremos o nosso caminho. Seguiremos o nosso caminho longe de Deus, indo em outra direção e não em direção a Deus. E arrependimento é dar meia volta, é se voltar para Deus, é se voltar para a verdade, é se voltar para a sua palavra. E esses que ouviram, que preciosidade! Compungiram-se em seu coração e perguntaram: Que faremos, irmãos? Arrependam-se e sejam
batizados. Jesus Cristo, no início do seu ministério, João Batista, no início do seu ministério, mostra um grupo resistente, um grupo que não aceita a mensagem, não acham que precisam de arrependimento. Será que hoje ainda existe esse grupo de pessoas que acham que quem precisa de arrependimento é o outro, quem precisa de arrependimento é o pai, é a mãe, é o esposo, é a esposa, é o marido? Quem é que precisa de arrependimento? Aqui esses foram tocados, corações compungidos, corações contritos, corações arrependidos, tocados pelo Espírito. E pergunto: o que faremos? E a resposta: se arrependam e sejam batizados. E vocês receberão o poder do Espírito Santo. Vocês receberão o dom do Espírito Santo. Vocês receberão o Espírito Santo. Não apenas Deus conosco, mas Deus em nós. Não apenas presente, mas dentro dos nossos corações. E vocês receberão o dom do Espírito, porque a promessa é para vós, é para vossos filhos, é para todos aqueles que o Senhor chamar. Uma palavra, uma promessa que diz respeito a nós. Não somente para nós, mas é também para os nossos filhos. É para todos quantos o nosso Deus chamar. Por isso, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não resistais em vossos corações. Não resistam a Deus. Não resistam à voz do Espírito Santo. Mas se arrependam, sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. Não fique pela metade. Não fique no meio do caminho. Não fique transferindo, jogando a palavra para outro, mas acolha. Tenha coração compungido e tome atitude diante de Deus, porque essa promessa é para nós. E finalizando, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados 3.000 almas, uma grande colheita onde o Espírito Santo está soprando. Que o Espírito continue soprando, sopre sobre as nossas vidas, que a palavra viva e eficaz penetre em nossos corações e produza arrependimento. Volta para Deus. Que o Senhor te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.